E hoje eu trouxe para vocês mais um notebook gamer importado do AliExpress. Esse aqui, pessoal, é o Firebet T5 e o seu diferencial é que aqui a gente tem uma RTX 3060 por apenas R$ 3.600. Pois é, o sonho de todo brasileiro, né? Pagar o preço de um notebook GTX 1650 em um RTX 3060. Bora ver se valeu a pena, se teve imposto e principalmente se presta com esse preço. O segredo desse preço está na configuração, em específico no processador, o i5 10200H, que hoje a gente vai ver se faz feio ou não em relação aos processadores mais novos. Unido a isso, a gente tem 16 GB de RAM DDR4, aqui a gente não teve economia, um SSD de 500 GB padrão NVMe, também não tivemos economia, uma tela de 165 Hz Full HD de boa qualidade, também não teve economia. E claro, a RTX 3060, que aqui o importante era verificar se realmente era uma RTX 3060. E sim, pessoal, é uma RTX 3060 de verdade. E eu já adianto para vocês que esse notebook aqui da Firebet não vai ter aquele ar de produto genérico que muitas vezes a gente vê no AliExpress. Aqui, pessoal, a gente tem um notebook da Tongfeng. Se você achou parecido com os Avel e os Nave aqui do Brasil, é porque, pessoal, a Firebet, assim como a Avel, assim como a Nave, usa o barebone da Tongfeng. Então, o corpo do notebook vai ser praticamente igual ao vendido por eles, com a diferença aí de alguns componentes, como a memória, que pode ser de outra marca, a tela pode ser outra, a bateria pode ter uma capacidade diferente. As diferenças são pequenas, mas a estrutura vocês vão ver que é muito parecida ou idêntica. Já em relação às taxas e os impostos, infelizmente, pessoal, o meu não passou direto, né? Como é uma caixa maior e o vendedor também declarou $500, eu tive que pagar sim imposto. Então foram R$ 3.600 o notebook, mais R$ 1.400 de taxa, totalizando R$ 5.000. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vendedor lá do AliExpress para quem quiser arriscar também e também conhecer os outros modelos da marca. Eles não têm só esse modelo aqui não, eles têm outros notebooks, tá? Com outros chips gráficos, inclusive com as RTX 4000 com preço competitivo. Não são todos que têm preço bom não, mas tem um ou outro que tem sim um preço bem competitivo, que até se você pagar os 60% de imposto, talvez valha a pena. Para efeito de comparação, o notebook RTX 3060 mais barato que a gente tem hoje no Brasil, né, geralmente é o Lenovo IdeaPad Gaming Ryzen 7 5800H com RTX 3060. Que fica aí na faixa dos R$ 6.000, né, R$ 6.500. Isso, claro, de preço médio, porque se você acompanha o boletano.com, a nossa comunidade de promoções, você consegue pagar ainda mais barato. Essa semana mesmo ele apareceu por R$ 5.800. Em relação à embalagem e à entrega, eu não tenho reclamações. Ele chegou muito bem embalado, com mais de uma caixa protegendo, cheio de plástico de proteção. Eu diria que até uma embalagem melhor, uma caixa mais bonita do que da Nave. E ainda veio de brinde um mouse e um mousepad. Você vê que não é um fabricante desorganizado. Tem até site, tá, próprio, com os drivers. Pena que o site é todo em chinês. Aqui no corpo vocês não verão nenhuma novidade, pessoal, porque ele vai ser semelhante à linha Live da Avel, né, que eu testei lá em 2021. Aqui o barebone, então, a placa-mãe vai ser bem semelhante, já que temos o i5 10200H. Então é natural que ele seja semelhante aos modelos da época. Então, para quem não lembra, bora fazer aqui um apanhado geral dos pontos já conhecidos. O corpo é em plástico com tampa em metal, né? Construção mediana com alguns pontos de flexão. O teclado é mediano também, tá? Para digitação, mas ele é sim RGB, veio padrão internacional, só que eles mandaram com Windows em português do Brasil, só que não ativado. Já o touchpad é um ponto que eu não curto muito aqui, né, dessa geração. Eu acho que o clique é um pouco pesado e ele também não tem uma textura tão lisa, assim como os alto-falantes que também são fracos, né? É uma característica dos Tongfeng não ter alto-falantes tão bons assim como a Acer. Já na tela eu não tenho reclamações, é um painel razoável, Full HD de 165 Hz de boa qualidade, então não teve corte de custo aqui na tela pelo menos. Essa tela é inclusive melhor do que muito notebook gamer brasileiro, inclusive melhor do que o IdeaPad Gaming, né? Ryzen 7 5800H, né? A tela é melhor do que a da dele. E aqui a gente também tem a opção de desabilitar o Optimus, que o IdeaPad também não tem. Na conectividade, ele é bem completo, tá? Tem até leitor de cartão de memória full size, né, SD, e porta USB-C com suporte a vídeo. E algumas das portas são inclusive na parte de trás para deixar
né, os cabos mais organizados. Por dentro a gente tem de opção de upgrade aqui 2 slots de RAM e 2 slots M2. Ele veio com duas memórias crucial de 8 GB DDR4 de 3.200 MHz, mas elas ficam limitadas em 2.933 MHz por causa do i5 10200H, que não suporta a velocidade de 3.200 MHz. O SSD vai ter um adesivo da Firebat, mas provavelmente não é da Firebat, tá? É remarcado. E tem uma velocidade dentro do normal, padrão NVMe, então não me causou problemas. A bateria não é de grande capacidade, tá? Mas isso é porque ele tem aquele espaço na parte esquerda ali para você adicionar um armazenamento de 2,5 polegadas. Só que a Firebat não mandou o kit de instalação do HD junto, tá? Então meio que fica um espaço inutilizado, né? Que é uma pena. E o resultado dessa brincadeira de bateria de capacidade reduzida é que ele me deu 3 horas e 42 minutos no uso leve em streaming de vídeo, ou seja, a bateria não dura lá essas coisas todas. Mas bora falar da parte crucial aqui para decidir se esse notebook vale ou não a pena, que é o desempenho. Esse i5 10200H, pessoal, ele é ao mesmo tempo a salvação e a perdição desse notebook, porque ter esse processador que possibilita um preço tão baixo. A Firebat basicamente reaproveitou aí, né, placas-mãe que provavelmente estavam aí no estoque da Tongfen e aí sem usar, e aí montou esses notebooks com um hardware mais antigo. Só que pelo hardware ser mais antigo, você consegue um preço mais baixo. Mas ao mesmo tempo, processadores muito antigos podem causar o famoso gargalo, né? Ou seja, a RTX 3060 vai precisar de mais poder de processamento para conseguir atingir o seu desempenho máximo. Então bora ver se isso realmente causa ou não problemas. Começando no uso profissional, ele leva uma pancada feia dos processadores mais atuais. Em renderização, usando apenas a CPU, tá? Sem a GPU em paralelo, ele perde até para processadores de ultra finos com um power bem menor. É até interessante ver como a Intel evoluiu. Isso graças à AMD, que deu aquele empurrãozinho que estava faltando. Em renderização de vídeo, a situação já não fica tão feia, né? Porque aqui a RTX 3060 é mais usada no processamento do que o processador. Então, acaba que ele fica dentro aí dos resultados com outros notebooks RTX 3060. Mas bora então falar dos jogos, que é a parte mais importante aí para a maioria, para decidir se esse notebook vale ou não a pena. Eu, pessoal, pra ser sincero com vocês, eu tava esperando uma catástrofe, né? Não vou mentir, né? Porque a gente tem esse i5 10200H para empurrar essa RTX 3060. Mas acabou que não foi tão feio como eu imaginava que seria. Ele acabou ficando colado com o próprio IdeaPad Gaming Ryzen 7 5800H com a RTX 3060, que até então tinha sido o notebook RTX 3060 mais fraco em termos de desempenho nos jogos. Então qual que é o resumo da história? Em jogos mais dependentes de processador, ele vai sim ficar para trás dos outros, né? Quando a gente tem um jogo com muito FPS, esse i5 10200H vai sofrer. Mas em jogos não tão dependentes, acaba não ficando assim tão longe de outros notebooks RTX 3060 mais modernos. Mas ele vai sim ficar na turma dos mais limitados, como o IdeaPad Gaming já citado aí com a RTX 3060 e o Ryzen 7 5800H, que também tem suas limitações de desempenho causadas aí pelo processador Ryzen, power baixo, falta de mux switch e fonte também de baixa potência. O Firebat não tem alguns desses problemas, mas tem o problema do processador, que você não tem uma fonte de baixa potência, né? Tem uma fonte de 180 watts, que deveria até ser mais forte, tá? Mas 180 até que deu pro gasto. Você não tem powers baixos, então acaba que não fica tão feio. Ele consegue bater aí 100 watts na RTX 3060 em jogos mais pesados. Ele também vai ter o Mux Switch, a opção de desabilitar o Optimus, que também não vai deixar a situação tão feia. Então acaba que por isso que ele consegue ali até ficar pau a pau com o IdeaPad. Só que teve uma situação que ele quase que não teve salvação. Porque a gente tem jogo que é mais dependente de chip gráfico, a gente tem jogo que é mais dependente de processador. Só que tem jogo que precisa dos dois. Como é o caso do Battlefield 2042, que aí, pessoal, ele não consegue tancar. Eu tive que reduzir as configurações e ainda habilitar o DLSS para conseguir uma experiência aceitável, entre aspas. Então, realmente, vai ter caso, né? Vai ter jogo que ele pode sofrer. E vale avisar que eu não incluí os resultados com o modo turbo, porque o turbo dele não fez diferença nos jogos comigo. Outro ponto que vale ressaltar, pessoal, é que infelizmente ele não tem uma boa refrigeração. O power da RTX 3060 é alto, né? Na casa dos 100 watts. Então, para um notebook que pesa 2 kg, ou seja, ele tem um peso abaixo da média, acaba esquentando bastante, passando dos 90 graus no processador e 80 na RTX
3060. Passando dos 80 graus na RTX 3060, ele acaba atingindo o limite de temperatura, o que vai reduzir o power a depender da situação. Unido a isso, ele também vai ter um nível de ruído um pouco acima da média e o teclado ficou um pouco quente. Não chegou a ficar desconfortável, mas eu acho que talvez assim, com muitas horas jogando, pode ser que incomode. Mas aí eu dou a dica que resolve essa situação, porque de nada adianta usar essa RTX 3060 no seu 100 watts, que já é um exagero. Não adianta nada você empurrar todo esse chip gráfico nesse processador, se acaba que não faz muita diferença. Então a dica que eu dou é ir lá no painel de controle, que eu baixei do site da Firebet. Claro que eu tive que trocar o idioma de chinês para inglês, senão não ia entender nada. E limitar o power dela de 100 watts para 80, 90 watts, junto com 45 watts no processador. Isso vai fazer pouquíssima diferença no desempenho e vai resolver a questão da refrigeração. Aí fica bem tranquilo. Essa é aquela típica situação que o fabricante coloca um power alto mais para questão de marketing, né? Só para poder colocar lá no material de divulgação que a RTX 3060 chega a 100, 110, 115, 130 watts. Sendo que, na verdade, ele chega mais nos 100 watts, porque nos jogos mais pesados ele acaba limitando o power porque bate o limite de temperatura de 87 graus da RTX 3060 nos jogos mais pesados. Então esse, pessoal, foi o notebook RTX 3060 mais barato que eu já encontrei no AliExpress. Se vale a pena ou não, no meu ver, pessoal, a compra valeria a pena se você só pagasse os R$3.600 sem o imposto. Porque só pagando os R$3.600, eu acho que vale sim a pena, com certeza. É o preço de um notebook GTX 1650 no Brasil. O problema foi o imposto. Subiu o valor dos R$3.600 para os R$5.000. Acabou que não foi das piores compras, mas eu também não acho que o saldo ficou tão positivo assim, né, dos pontos fortes, para valer a pena. Mas é aquela coisa também, pessoal. O vendedor declarou para mim $500, né? Quem importa bastante sabe onde eu quero chegar. Aí, cada um sabe o que faz. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo. E é isso. Um abraço.